Vamos, eu vou pegar a minha receita. fichinha. Eu vou pedir para você pegar a minha fichinha para mim, que eu tinha deixado ela aí, né? Tá aqui. Muito obrigada. Que aqui Vamos é a fichinha, gente. Não é a fichinha da discórdia, mas é a fichinha que a gente fica assim, ó. Tá aí, chefe, tá aí, Acompanha. né? Pra acompanhar para todo mundo de casa saber o que a gente tá Exatamente. colocando. Começamos pela massa? Vamos pela farinha. Então vamos lá. Meio quilo de farinha de trigo. Isso. Ô, chefe, farinha, né? A gente tem basicamente dois tipos de farinha. Essa que a gente compra normalmente no supermercado, que é a farinha tipo 1, ou a gente vai ter a farinha 01, que é a melhor farinha que a gente tem. Porém, ela é um pouco mais cara do que as outras, né? Mas, para quem quiser testar um dia em casa, compra a 01, porque é outra massa, Vai é outra ver, farinha. é outra coisa, muda outra muito? Coisa, muito. E sabor? Ela muda sabor, ela muda textura, enfim, prova, que é muito bom. De repente, se você vai começar a fazer isso para vender também, é o seu diferencial aí, diferencial. De repente, você quer vender para um público um pouco mais alto, que tem condições de pagar um pouco maior pelo seu produto, vale a pena fazer. Vale a pena. Vale a pena. E se eu não quiser farinha de trigo? Posso Você usar pode substituir, outras? você consegue fazer, mas tem que tentar fazer um blend de farinhas para tentar sentir. Então, por exemplo, posso usar uma farinha de arroz? Dá para usar uma farinha de arroz, mas você já tem que ter na cabeça que ela não é com aquela textura, é outro tipo de Já textura. vai ficar diferente o diferente. aspecto, a forma, tudo. Exatamente, mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Dá para fazer, Então, ok. tá? Vamos lá. Uma colher de sopa de açúcar. Não, já foi. Não coloquei nada, vou Então, colocar agora. Açúcar. Vamos. Açúcar. Você sabe por que a gente põe açúcar? É, Pelo seguinte, a gente vai usar um fermento que é o fermento biológico. né? Certo. E o fermento biológico, ele é um fermento vivo. Então, ele se alimenta do açúcar. O fermento que a gente vai usar agora, que é esse daqui, que é o fermento biológico, ele vai se alimentar desse açúcar que a gente vai utilizar. legal. Antes foi ali 2 colheres de sopa de margarina. Isso. Não manteiga, margarina. Pode ser margarina, pode ser manteiga. Hoje a gente vai estar usando aqui a margarina A mesmo, margarina, tá? ok. Então, 20 gramas de fermento biológico seco. Que eu acabei de usar. Legal. E o sal nós vamos deixar por último, tá? Então eu vou colocar água Uma xícara de chá de água. e agora a gente mistura. Por que eu deixo o sal por último? Por quê? Lembrando novamente porque ele é o fermento vivo. E ele está agora aqui se alimentando Do açúcar. O sal, ele corta esse processo. Por isso que você deixa o sal por último, porque ó, já vai estar bem misturado. E aí você consegue misturar, entendeu? Entendi. Porque daí Então, já vai essa é uma estar a dica. minha mistura, o meu processo ali feito, e aí sim eu coloco o sal. E aí o sal não vai mais interromper o alimento da formiguinha, no caso, que é o nosso fermento. Né? O entendi. alimento dela. Até que momento eu vou fazer isso? Eu vou até soltar das mãos. Porém, eu vou ter que sovar essa massa. E depois eu vou deixar ela descansar até dobrar de tamanho. Né? Tá. Como a gente tem o milagre da TV, e as pessoas não têm o milagre da TV, a gente já tem uma massa que ela já dobrou de tamanho. Já dobrou de tamanho. Tá? Que a gente Tá. vai usar ela. Então, ó, depois que eu usar toda essa textura, por enquanto eu só tô misturando. Só misturando. Agora eu entro com sal, tá? Então ela não vai mais cortar esse processo, tá? Isso é bacana da gente falar. André, posso colocar ovo, leite, alguma outra coisa? Pode. É um outro tipo de massa, mas pode seguir o mesmo conceito que a gente fez agora. O que diferencia? Ela vai ficar uma massa mais leve, mais suave, cremosa. A nossa não, ela é uma massa um pouco mais seca. Mais pesada. Tá? Então, chefe, ó, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Essa massa tem um pouquinho de farinha, mas a gente vai... Ela já soltou das minhas mãos, tá vendo? Certo. A partir desse momento eu vou sovar. Quanto tempo eu sovo? Eu vou mostrar só como é, Tá. mas o tempo é um pouquinho longo para sovar em casa, tá? Então o tempo de sovar a massa é uns 10 minutos. Entendi. Que eu vou ficar lá. 10 a 15. Ou se você tiver uma batedeira, aquela batedeira com gancho, Sim, sim. você pode usar aquela Pode usar batedeira. a batedeira. O que é importante da gente na hora de... Vou limpar aqui rapidinho. Pra gente sovar. Quando ela tá aqui, eu sempre vou sovar com essa parte. E aí eu trago a massa e empurro a massa de Vou novo. com o punho e depois eu puxo. Você tá vendo que a nossa não tá nem grudando aqui. Sim. Não, Nem não precisei pôr precisa. farinha ali. Mas se não quiser pôr farinha, pode pôr um pouquinho de óleo, que também não vai grudar. Tá. Tá? Então, ó, eu só vou sovar ela 10 minutos nesse movimento. Tá bom? Tá bom. Fabiane, essa é a Olha, o massa nossa milagre! que já cresceu, tá? Então, Já cresceu. ela já dobrou, agora eu vou apertar ela
E aí a gente vai fazer o recheio para poder rechear essa massa. Boa, boa. Tá? Tá. Então assim, ela já foi sovada e ela fica para fora da geladeira e ela vai crescer fora da geladeira mesmo. A gente põe um paninho em cima, não precisa? Pode pôr, ou pode pôr o papel filme mesmo, pode ser um pano, tanto faz. Tá? O importante é deixar ele crescer agora. Tá. Isso que é importante. E a gente vai fazer antes o nosso recheio para poder abrir e colocar ele. Então Tá vamos bom? para o nosso recheio. Vamos. O recheio também é o que eu falei. A gente tem a carne moída. Opa, cadê? Ele veio aqui para baixo. Que a gente vai ter infinitas opções para fazer. Eu vou colocar queijo também, porque queijo eu acho que é uma coisa divina, né? Sem Queijo dúvida. eu já falei para todas as pessoas aqui que o que eu mais gosto em receitas é queijo. É uma dica, chefe, obrigada. Com licença. Agora vamos para esse recheio, chefe? Vamos para o recheio, chefe. Vamos lá. Então a gente vai fazer de carne moída. Carne e aí moída. você separou 700 gramas de carne moída. Isso, agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Ok, um pouquinho de azeite. A panela ela já está um pouquinho quente, tá? Então eu já vou acrescentar a cebola Ok, para refogar. para refogar. Uma cebola picada. Picadinha, tá? E junto com a cebola eu já vou refogar também um pouquinho de alho. Ok, 3 dentes de alho picados. É outra coisa que eu acho que dá muito sabor, né? Você acredita que essa semana todos os chefes que vieram aqui falaram isso? Não economize na cebola e no alho, não é? verdade isso. Porque quando você vai fazer é o temperinho da o sua tempero. comida. Então a gente só dá uma refogada nele e a gente já entra com a carne moída, que é a carne moída que geralmente as pessoas têm o hábito de fazer em casa mesmo, né? Não tem muito mistério. Mistério. E o que eu particularmente, isso é meu, carne pra mim, ela é muito pouco tempero. Então é sal e tá ótimo. Né? Não uso muita coisa pra temperar ela não. Tá? E aqueles tabletes de caldo também, Sim, eu não usa uso. muito. Não. Até porque tem, agora nós vamos falar de saúde, De né? sódio, né? Ele vai falar de sódio, é isso? Muito Tem muito sódio. Muito sódio. E eu vou te dizer que eu também não gosto de muito tempero, não. Mas tem uma coisa que Eu vou acrescentar, tá? acrescente, que eu acabo comendo e tem muito sódio às vezes, O quê? que é aquele macarrãozinho, sabe? Às vezes eu tenho vontade de comer aquele O pronto? macarrãozinho. Pronto. Aquilo é um errado, né? veneno. É um veneno. Mas você é sabe isso. que, na verdade, aquilo lá, a massa não é o veneno. Então eu posso mudar ali O problema dele É o temperinho, né? né? Isso é verdade. Tá? Então a gente Esse usa que é- meio. Aí dá. Então, ó, chefe, Mais ou menos. a carne moída que a gente está realmente acostumado a fazer. Certo. Ela vai dourar aqui um pouquinho. Eu até tenho uma outra pronta para mostrar também enquanto a gente vai refogando. Porque o que eu vou acrescentar só vai ser azeitona nele. Azeitona. Fica bom. E o queijo, ele vai ser colocado junto com o nosso recheio. Tá. Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Então aí ela Só. vai ficar refogando, então. Vai refogar um pouquinho aqui. Vou tirar aqui pra você. Eu vou colocar só um pouquinho de sal, Tá. tá? Uma colherzinha de sal já vai dar. E se quiser, eu trouxe um pouquinho de coloral também pra gente pôr. Que a gente pode usar bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho, tá? Cuidado pra não usar muito. Pronto. Quanto? Sal e tempero é sempre a gosto, né, chefe? É uma coisa muito particular Muito isso. particular mesmo. Agora, o que eu falo o menos é mais. O sal a gente consegue corrigir quando ele tem menos. Quando ele tem mais, a gente não consegue Quando ele tem mais, não dá corrigir. certo. A gente pede, né? Você sabe que uma vez eu fiz uma feijoada que eu perdi a mão e Exagerou Incomível. no sal. E aí eu fiz aquela técnica de você colocar a batata junto pra cozinhar. Já ouvi. E aí? Você cozinha junto com a batata pra puxar o sal O e tal. sal Não deu certo. não deu certo? Não ficou Ai, legal. que triste. E aí? Lixo, né? Ai. Infelizmente. Chefe, aqui agora eu vou deixar ele refogar um pouquinho. Tá. Eu vou mostrar uma outra que eu tenho aqui enquanto isso. Que Mas já eu vou tá acabar prontinha. Vai acabar essa? essa. Vou acabar essa. É porque o Bruno fica de olho ali, viu? O Bruno, essa semana, o zoião é do Bruno. Todas as receitas. Eles passam fome aqui, é isso? Não sei. Não sei, acho que não, né? Acho que não, acho que não. Mais ou menos, ele fala, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos.
Às vezes, né? Às vezes a gente só observa. Só né? Às vezes não dá tempo da gente degustar, então a gente observa. Não, mas fica tranquilo que hoje você vai comer, tá bom? Tamo juntos. Tamo juntos. Vai comer. Então, ó. Gostou, né? Gostou. Salvei. Pro pessoal de casa, é a nossa carne moída, que eu coloquei um pouquinho de cheiro verde. Tá. É igualzinho aquela refogando. Tá? Só acrescentou a azeitona e um pouquinho do cheiro verde. Ponto. Ok. O que é o bacana agora? É a nossa massa. Tá. Então eu vou vir com a massa. Ela tá uma massa bonita, tá uma massa macia, né? E a gente vai enrolar ela. Você vê que eu também não tô precisando nem enfarinhar aqui, né? Eu vou enrolar ela, fazer um conezinho, tá? E a partir dela eu vou definir. E eu tô de olho lá, tá vendo, né? Tô vendo. Tá vendo? Fica tranquilo, pessoal. Se vocês começarem a sentir cheiro de queimado em casa, levanta a mão. Vocês me avisam. Né? Ó, quando eu fiz isso, eu vou contar mais ou menos uns 3 dedinhos meus. Tá? Então, 3 dedos, 3 dedos, 3, e aqui vai dar os 3. Tá. Ele ficou um pedaço maior, a gente dá pro Bruno esse pedaço. A gente vai dar pro Bruno, que coitado, eu tô sentindo que ele tá passando fome aqui. Tadinho dele. Uma criança pequena dessa, né? Ó, que dó. Que dó, magrinho. Magrinho. O pessoal da TV precisa ver você pra ficar com dó de você. Mostra ele aí, Du. Mostra ele, magrinho. Faz aquela cara de dó, assim, ó, de fome. Ó, que menino fraco, frágil. Então, chefe, ó, eu abri. E agora a gente vai usar o rolo nosso pra abrir ele, tá bom? Vou só abrir um espacinho aqui pra mim. A bancada como essa que a gente tá usando, sem dúvida, é a melhor. É a melhor. Se não, por exemplo, vidro. Na minha casa, direto eu faço de vidro e no vidro é o pior que a gente tem, tá? O vidro, ele gruda muito. Aí você vai ter que usar uma farinha, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, mas aí é só colocar agora, a farinha ali. Eu vou mostrar uma coisa. A massa, ela começou a enrolar, aí a gente vai precisar um pouquinho de farinha. A sorte que a gente tem a nossa farinha aqui. A gente tem aqui, a gente é muito esperto. Aí eu vou pegar um pouquinho só pra ele não grudar, tá vendo? Legal, é legal pra gente em casa saber. Ih, grudou, farinha. Grudou, põe um pouquinho de farinha. E eu posso ir mexendo ela pra um lado e pro outro. A gente tem perguntas agora do nosso switcher aqui no meu ouvido. Nossa, que chique. Chique, né? Muito chique. Fala aí, switcher. Chique? Legal, isso. É língua o quê? Inglês, isso? É inglês. É o pessoal especial que coloca o nosso programa no ar. O entendeu? É o switcher. Então, eles que colocam aquelas letrinhas embaixo da sua receita, sabe? Que vai. É o switcher. Inclusive, é ele, o Titi, que tá perguntando se ele pode fazer com farinha integral. Pode fazer com farinha integral também. Sobre a farinha integral nessa massa específica, é diferente se fosse uma torta, daria para fazer 100% com massa integral. Nesse caso, a gente não vai conseguir o resultado esperado. Que é o lance da farinha do arroz, que eu tenho que misturar. Então, pelo menos 10% de farinha branca você vai ter que ter. Tá. Ok, Titi? Ó, não sei se o pessoal em casa consegue ver aqui. Tem Ele fala pra mim aqui, ok, Bibi? Ó, fiz um retângulo aqui, basicamente. Certo. Eu vou vir com o meu recheio. Ok. Não precisa exagerar no recheio, a não ser que o freguês queira. A gente pode exagerar no queijo. Agora eu tô sentindo falta de uma coisa que eu não pus. Do quê? Bacon, né? Eu ia falar isso, mas eu falei, não, vamos deixar ele fazer, né? Não vamos falar. Porque eu vi nas mensagens que eu achei muito legal, o chefe do bacon. O chefe do bacon é demais, né? É legal. Ó, esse não tem bacon, mas você pode colocar. Pode não, por favor. Não sei nem com quem eu tô falando, mas coloque. Coloque. Chefe, ó, um pouquinho de queijo. Ok. Tá? A gente tá colocando 2 tipos de queijo aqui. 2 tipos, tá. A gente tá o mussarela e o queijo parmesão, tá? Você colocou aqui 300 gramas de cada um, né? Mussarela 300 gramas, e parmesão. E eu vou colocar. Eu acho que o pessoal em casa tá conseguindo ver, né? Tá. Aqui, ótimo. Repara numa coisa, isso é importante. A base aqui, ela é mais fina. Aqui ela é um pouquinho mais grossa. Pra quê? Pra não estourar dentro do forno. Legal. Na hora dela crescer. Eu vou enrolar. E aí eu começo pela base mais grossa. Pela base mais grossa. Venho, enrolo, dou uma fechadinha do lado. Aqui, ó, tá vendo? Dou uma fechadinha pra não vazar. E encerro aqui. Bom, ficou uma rebarbinha. Certo. Eu vou abrir só mais um pouquinho, tá? E aí vem
o que é muito legal, porque a gente fala, como é que você vai fazer uma coisa trançada? Exato, estou curiosa. Você fica imaginando trançando. Eu estava pensando nisso. Não. Tipo as meninas do camarim com o nosso cabelo. Não. Exato, não. Não, entendi. Eu vou facilitar a vida do pessoal em casa, ó. Deixei uma rebarbinha aqui. Eu vou medir mais ou menos um dedo meu, mais ou menos, tá? E eu vou vir aqui, ó. Cortei 1, 2, 3, 4 e fui, né? E vou deixar retinho aqui. Deu pra ver aí, gente? Conseguiram ver? Ah, o diretor falou que sim. Aqui. Vou vir nesse pedacinho, aí vem a nossa trança. Agora eu enrolo. Que legal! E eu posso até dar uma puxadinha? Posso, ele não vai quebrar, tá vendo? Ó, eu venho e tranço. E eu vou fazendo isso em todos. Ó, dou até uma leve puxadinha. E fica bonitão. E tranço. E eu vou fazendo isso com todos. E aí fica muito bonito, simples. Lógico, fácil de fazer. Existe aquela trançada que a gente vai trançar uma na outra. Sim. Existe. Mas não é o nosso caso de hoje, tá? É então, uma outra trança. Um outro tipo de trança. E eu vim e fechei todos. O que eu gosto de fazer, eu vou mostrar agora pra vocês. Ficou uma última rebarbinha aqui. Sim. Ela nem tá tão bonita, a gente pode deixar mais retinha. Eu vou fechar agora. Eu vou fechar ela aqui. Fechei. Esse fechar, tá vendo esse último? Tô. Eu vou virar lá pro pessoal ver. Esse último aqui, ó, que tá sobrando, eu vou encaixar aqui para ele não correr o risco de abrir. Ah, que legal. Então, ó, ele ficou uma trouxinha e ótimo. Tem um pronto. E a gente vai fazer isso com todos os outros, né? Inclusive, eu vou colocar na assadeira, mas a gente vai pincelar com o nosso... Com o ovo. O ovo. Com a gema. Só a gema. Só a gema, tá? Então são 2 gemas, é isso? Mais ou menos? Uma gema, depende da quantidade que vai dar. Quantidade. Por exemplo, para esse volume todo, eu acho que a gente vai usar umas 2. Umas 2. Tá? Legal. E aí eu pincelei e pus no forno, é isso? Pincelou e pus no forno. Cadê minha forma? Quanto tempo? Aqui minha forma. Ah, tá aí já, chefe. É muito rápido. Rápido? É questão de 20 minutos tá pronto. Tem que ter até cuidado para não passar do ponto. Tá? E eu preciso untar minha forma? Preciso untar minha forma. Tá? Então a gente vai untar a forma, ou se tiver aquele spray desmoldante, ótimo. E aí eu posso untar ela com o quê? Com farinha, manteiga, óleo? Só manteiga. Só manteiga. Não precisa nem pôr farinha. Ele já vai desgrudar tranquilo. Que legal. Tá? E coloquei ela na forma. Eu vou colocar ele na forma, aqui. E quanto tempo de forno? Então, no máximo 25 minutos. No máximo. Sem aquecer? Não precisa nem aquecer. Não precisa? Não, ele é muito rápido essa, tá? E aqui eu vou vir e vou pincelar o nosso, tá? O que eu ainda gosto de fazer, que eu vou dar uma finalizada aqui pra você ver. Ainda é jogar um pouquinho de queijo por cima. Bom. Já que você gosta do queijo. Gostamos. Né? Bom, nós falamos da torta doce, que dá pra fazer ela no pote pra vender, né? Esse daqui, se você pensar, também dá. Não dá pra fazer, não precisa só fazer em casa. Imagina. Você vende. É uma delícia isso aqui pra vender, ó. Como tá aquele. Fica lindo. Você viu? Eu já gastei bastante. Então seriam uns 2, mais ou menos. Uns 2, mais ou menos, tá? Eu vou vir no final, jogar só um pouquinho de queijo e já vou mandar assar. Que é isso aqui. Uau. E agora eu vou fazer isso com todos os outros. Gostei. É simples e bonito, né? Muito. Não é uma técnica complicada de fazer. E fica sensacional. Ficou lindo isso aqui. Ah, gostei, hein, chefe?